E vamos dar continuidade, irmãos, na meditação que temos feito do livro de Gênesis. Hoje o capítulo 14. A gente vai fazer a leitura de todo o capítulo, irmãos, mas a gente vai meditar hoje apenas até o versículo de número 17. A gente não vai mais do que isso, embora ainda haja conexão com o restante do capítulo, mas a gente ia perder alguns aspectos muito importantes da obra de Cristo aqui nesse texto, então eu preferi dividir, mas a gente vai fazer a leitura até o verso 24, mas a gente vai meditar apenas até o verso de número 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinab, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Astarote, Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e os Emins em Savacriataim, e os Roreus no seu monte Seir, até El-Paran, que está junto ao deserto. De volta passaram em Emispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Alazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma, Gomorra e de todos os seus mantimentos e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e os contou a Abrão, o Eteu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar a Abrão de ferir Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhes ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhes respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Amém, irmãos. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos dê sabedoria, para que a gente possa entender a sua palavra. É um texto com um bocado de nome complicado, a gente já se perde no meio da leitura, porque a gente não consegue entender nem os nomes das pessoas, mas com certeza o Senhor há de nos dar sabedoria. Ele nos prometeu que ia abençoar o seu povo com a pregação da sua palavra, ia falar aos nossos corações no dia do Senhor. Vamos orar. Deus, Pai, nós buscamos ao Senhor, Pai, reconhecendo a necessidade que temos de Ti, meu Deus, que sem Ti nada podemos fazer, meu Pai, e que mais do que qualquer outra coisa, Senhor, precisamos que o Senhor venha até nós, meu Deus, e abra os nossos olhos para que a gente possa contemplar as maravilhas do Teu Santo Evangelho, Deus, e que o Teu Santo Evangelho possa transformar nossas vidas, meu Deus,
possamos, meu Pai, ser retirados desse mundo, Pai, nossos corações, e que possamos, meu Deus, ter o coração nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. O Senhor possa nos livrar, meu Deus, da bagunça em que esse mundo se encontra, Pai, esse mundo que jaz no maligno, e o Senhor possa nos conduzir, meu Deus, a uma vida santa e reta diante do Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Os irmãos talvez já devem ter ouvido falar a respeito de milícia. Né? Uma milícia, irmãos, é um grupo organizado que ele praticamente ele busca tomar o local do Estado em uma determinada região. Né? Ele vai cobrar impostos, se assim a gente puder dizer, e vai dizer que ele vai prestar alguns serviços. Né? E vai dizer para as pessoas que elas não podem buscar outras pessoas, a não ser eles, para que eles possam ter aqueles determinados específicos serviços prestados, né? Principalmente a segurança. Né? Eu ouvi falar que até aqui em Castanhal, assim como em muitas outras cidades do país, já tem bairros em que você não pode nem sequer adquirir uma internet, se não for uma internet que tenha algum convênio, se assim a gente puder falar com a milícia, senão você vai ter os seus cabos arrancados e você corre o risco até de perder a sua vida. Mas, irmãos, essa história de milícia e de pessoas querendo exercer poder e domínio sobre outras não é novidade do nosso tempo. Isso acontece desde os tempos mais antigos. Na verdade, o nosso texto aqui trata a respeito desse tipo de questão. Homens que eles querem se colocar sobre outros, eles querem se colocar como tiranos sobre a vida de outras pessoas, e assim eles conseguirem extrair algum benefício disso. A gente vê que, irmãos, há uma guerra aqui que parece que ela surge no meio da história em que a gente estava meditando sobre Abraão. A gente tem visto aqui no livro de Gênesis que ele vem contar o princípio de todas as coisas, do capítulo 1 até o capítulo 11, mas que a partir do capítulo 12 ele vem focar principalmente no início do povo de Deus, o povo de Israel, e mais especificamente mostrar como Deus ele separou esse homem Abraão, para que através dele a igreja pudesse ser abençoada e todas as nações da terra pudessem ser abençoadas através do descendente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é descendente de Abraão. Mas então essa guerra que surge, e é a primeira guerra que é registrada na Bíblia, e ela surge, irmãos, porque de alguma forma Abraão e o seu sobrinho Ló acabaram se envolvendo nessa guerra. A gente pode dividir, irmãos, o nosso texto para que a gente possa entender ele melhor em duas partes. A gente vai ver a primeira parte, uma guerra entre os homens, entre os ímpios, que a gente pode ver que aqui reflete a escravidão do pecado em que o nosso coração se encontra. E na segunda parte do texto nós vemos uma guerra santa sendo travada, se assim nós podemos chamar, que é, na verdade, a libertação do nosso coração do poder e do domínio do pecado, representado aqui nesse texto. Vejam, irmãos, a Bíblia ela vai falar, então, vai registrar, e esse texto é um pouco complexo até da gente entender, não é porque a mensagem é muito oculta, muito difícil de ser interpretada, mas porque ele faz questão de repetir muitas vezes os nomes dos participantes aqui desse evento. E ele faz isso, irmãos, para mostrar como é impressionante o que Deus realizou aqui nesse momento. Veja, primeiro ele vai falar a respeito de uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E a palavra rei é a palavra que mais vai se repetir nesse capítulo. E ele faz isso de propósito, Moisés, para que eu e você a gente possa ver o quanto que Deus exaltou Abraão e ele foi capaz aqui de vencer homens poderosos. A gente vê, irmãos, que existia uma relação aqui, como se fosse de milícia, como eu falei para vocês, entre alguns desses reis e outros reis. Os primeiros reis que são citados aqui, que são os reis que viviam na região da Mesopotâmia, que se a gente fosse olhar hoje, seria a região mais ou menos do país do Iraque, do Irã e também da Turquia, esses 4 reis que são citados, eles escravizaram, colocaram os reis de Sodoma, de Gomorra e os reis das cidades vizinhas ali, que é Admá, Zeboim e Bela, colocaram sobre o seu poder. Isso era muito comum. Geralmente, irmãos, uma pessoa, quando ela tinha o domínio de uma cidade, que ela era chamada rei, ela buscava uma pessoa mais poderosa do que ela para assegurar a defesa daquele local ali. Então existia uma aliança, um pacto entre reis mais poderosos e reis menos poderosos. Você dizia, olha, eu vou pagar uma determinada quantidade de impostos para você e você vai me proteger em caso de guerra. Sendo que muitas vezes o que acontecia não era que o rei menor ele procurava alguém para protegê-lo, mas um rei maior, ele chegava e dizia, olha, agora vocês me pertencem, vocês vão pagar impostos a mim e eu vou proteger vocês nas guerras. Então, esses reis aqui de Sodoma e de Gomorra e dessas outras cidades ao redor, eles se rebelaram contra esses reis que tinham prometido proteção contra eles. Provavelmente porque estavam achando muito caro, muito alta a carga tributária, os impostos que estavam sendo cobrados contra eles.
Então eles decidiram agora não mais participar dessa aliança. Eles queriam se rebelar e dizer: agora a gente não vai mais dar do nosso dinheiro, do nosso sustento a ninguém. Veja, irmãos, a Bíblia não faz muita questão, Moisés ele não faz questão de falar muito a respeito da causa dessa guerra, de por que ela aconteceu nos mínimos detalhes, porque o interesse de Moisés não é esse. O que Moisés ele quer mostrar para nós nesse momento aqui é simplesmente que são assim que os homens ímpios eles vivem. Eles vivem um querendo se sobrepor sobre os outros, e aqueles que estão debaixo de autoridade, eles querem se rebelar contra as autoridades que estão acima deles. Vejam, irmãos, a gente pode pensar e se compadecer desses homens que estavam aqui debaixo de autoridade, porque eles realmente estavam sendo oprimidos e impostos altos estavam sendo cobrados deles. Mas quando a Bíblia vai nos falar a respeito de Sodoma e de Gomorra, no livro de Ezequiel, vai dizer que eles viviam uma vida muito próspera, eles tinham muito dinheiro, eles tinham muita prosperidade em todos os sentidos. Então, aqui não é uma questão de que eles estavam passando miséria, e eles então, para se proteger, para poder continuarem sobrevivendo aqui nesse mundo, eles queriam parar de pagar esses impostos. Não, irmãos, mas por questão de vaidade, esses homens eles não queriam mais estar debaixo dessa autoridade aqui, e eles queriam viver do jeito que eles quisessem. Eles não queriam aceitar a autoridade de Deus, e muito menos a autoridade dos homens sobre as suas vidas. Vejam, irmãos, que a gente muitas vezes tem esse mesmo coração que esses homens aqui demonstram ter. Porque, apesar de fato, esses homens aqui, esses reis que estavam querendo se impor sobre os outros, eles, de fato, eram perversos. Mas veja que eles estavam colocando aqui todas as pessoas que moravam nessas cidades em risco por conta da vaidade dele. Porque eles decidiram não mais querer pagar impostos e colocaram a família, a segurança da sua família e de todas as outras pessoas da cidade em risco. E a gente vê, então, que os homens sempre vão estar fazendo isso, como o próprio livro de Tiago nos diz, irmãos, que os homens eles vão estar fazendo guerras, e o motivo das guerras que os homens fazem é por conta da cobiça nos seus corações. E eles buscam possuir e não têm aquilo que eles querem. Eles buscam adquirir mais, mas nunca vão estar satisfeitos, porque o coração deles é perverso e nunca vai se satisfazer. Salomão também fala isso no livro de Eclesiastes, que o homem ele nunca vai conseguir se satisfazer através das coisas que ele busca possuir aqui nessa terra. Mas existe um detalhe, irmãos, é o motivo de nós estarmos lendo a respeito dessa história, é porque nessa guerra, né, esses homens que se rebelaram contra esses outros reis, eles fizeram com que esses reis que eram tiranos sobre eles viessem ao encontro deles para poder destruí-los. E o que a Bíblia nos diz, irmãos, é que esses reis, quando eles estavam indo a caminho para derrotar o rei de Sodoma e de Gomorra e os seus aliados, eles passaram, e o local como eles passavam, eles iam destruindo todas as cidades. A Bíblia nos diz isso para mostrar o poder desses homens, os exércitos que eles tinham. Vejam, exatamente isso que nos é dito aqui no versículo 5, irmãos. Que ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns em Astarote e Carnaim, e aos Uzins em Ram, e os Emins em Sevá, Kirataim. Aqui está falando de pessoas que vinham pelo caminho, povos que viviam no caminho. Antes deles chegarem lá em Sodoma e Gomorra, eles foram destruindo vários e vários povos. Inclusive, esses nomes que são usados aqui, irmãos, nomes que são usados na Bíblia mais na frente para se referir a gigantes. Ou seja, esses homens aqui, esses exércitos aqui eram tão poderosos que eles destruíram até mesmo gigantes no caminho, enquanto eles estavam indo para se encontrar com Sodoma e Gomorra. Imagina, irmãos, a notícia que ia chegando, onde esses homens iam passando, eles iam trazendo destruição e desespero. Eles iam matando os homens, eles iam escravizando as mulheres e tomando tudo aquilo que pertencia a essas pessoas. E então, os reis de Sodoma e de Gomorra e seus aliados, eles já estavam preparados. Né? No momento em que eles decidiram se rebelar, eles sabiam que iam ter que enfrentar uma guerra. E a Bíblia diz então que eles foram para um local específico, irmãos, para lutar essa guerra, que era um local onde eles conheciam, um local ali perto da região deles, ali próximo ao Rio Jordão e ao mar Salgado, né, que é o Mar Morto. E eles ficam ali naquela região, que eles sabem que naquela região tem uma espécie de piche ali, em que existiam poços, em que aqueles homens, porque não conheciam a região, iam terminar caindo ali naqueles locais. Mas o que a Bíblia nos fala é que os próprios reis de Sodoma e de Gomorra, eles é quem caem nesses locais, e eles é quem fogem, quem perdem a guerra. Eles tinham montado toda uma estratégia de guerra para poder vencer esses inimigos que eles estavam esperando, mas ainda assim eles foram derrotados. E nós sabemos que, obviamente, apesar do nome de Deus praticamente não aparecer aqui nesse relato, nessa guerra desses reis, a gente sabe que a providência de Deus é quem está guiando todas as coisas. Pelo contrário, o texto do capítulo passado, irmãos, no versículo 13, ele nos diz que, ora, os homens de Sodoma eram maus
e grandes pecadores contra o Senhor. Então, na verdade, irmãos, Deus ele fez com que esses homens não conseguissem êxito nessa guerra que eles buscaram fazer, justamente por causa da perversidade deles. Se a gente for parar para pensar, não tem ninguém bonzinho aqui, né? De um lado tá Sodoma e Gomorra, e do outro lado tá a Babilônia, né? Todos esses países aqui, esses estados aqui, esses reis aqui são reis daquela região que era justamente onde a Babilônia ia ser um país futuramente. Se a gente for parar para pensar, né, é uma guerra onde a gente quer, o nosso desejo do nosso coração é que todo mundo morra ali. Morra o pessoal de Sodoma e morra o pessoal da Babilônia. E os inimigos de Deus, eles mesmos vão se destruir. A grande questão, irmãos, é que nós não devemos olhar assim para a guerra dos homens. Né? Ainda hoje, nessas regiões aqui tem muita guerra, como eu disse para vocês, é a região lá do Irã, do Iraque, e nesses países ainda tem muitas guerras. Mas o que nós devemos nos lembrar, que é justamente por isso que esse texto está aqui, é porque existia um homem de Deus aqui, existia uma pessoa que pertencia ao Senhor, e por isso que esse texto está registrando essa guerra. Da mesma forma, hoje, em todos os países que a gente puder imaginar, existem cristãos. Quando a gente olha a guerra entre dois países perversos, irmãos, nós devemos ser levados a orar pelos nossos irmãos que habitam nessas nações e que estão sofrendo as consequências do egoísmo e da vaidade dos homens, que lutam guerras muitas vezes sem motivo algum, sem motivo justo algum. Mas Ló estava aqui. E isso é que fez toda a diferença no texto, irmãos. A Bíblia fala que estava tudo bem, a guerra entre esses homens iam terminar por aí mesmo, mas no versículo 12 vai nos dizer que além de pegar tudo que possuía a Sodoma e Gomorra e aos reis aliados deles, versículo 12 vai nos dizer que os homens, que Kedorlaomer e os outros exércitos, se apossaram também de Ló, que era filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Veja, irmãos, Ló, ele está sofrendo aqui por conta dos pecados dos ímpios, por conta da guerra que os ímpios eles quiseram fazer contra eles mesmos. No entanto, nós podemos nos lembrar que foi Ló quem escolheu habitar nessa cidade. Ló ele teve o privilégio, a oportunidade de escolher onde que ele iria habitar. E ao invés de ele buscar, irmãos, no Senhor, o local onde ele iria criar a sua família, ele preferiu olhar com os seus olhos, ele preferiu com a cobiça do seu coração tomar uma das decisões mais importantes da sua vida, que vai mudar todo o seu futuro. E a gente vê então que Ló, ele é plenamente responsável por ele estar aqui nessa enrascada. E veja que Abrão, irmãos, ele poderia simplesmente dizer aqui, olha, eu não vou ajudar Ló não, porque olha que problema que eu vou me meter, eu vou ter que enfrentar esses reis poderosos aí, esses reis que vieram devastando e destruindo tudo e todos, eu vou colocar a minha esposa em risco, eu vou colocar aqueles que estão debaixo da minha autoridade em risco, porque Ló, ele quis habitar nesse local onde todos nós sabíamos que os homens eram perversos. Veja, irmãos, de fato, assim como Ló, nós nos encontramos nos nossos próprios pecados por nossa própria responsabilidade. Por mais que a gente possa dizer que pessoas nos fizeram sofrer na vida, mas que a gente possa atribuir algumas das dificuldades que nós passamos a outras pessoas à nossa volta, nós temos que reconhecer que nós estamos sendo escravizados, irmãos, pelo nosso próprio pecado. Veja que Ló, ele era um escravo muito antes dele ser tomado por esses reis aqui, porque ele era um escravo da sua própria cobiça. Ele tinha olhado para essa cidade, ele tinha olhado para esse local impróprio para um cristão viver. E ainda assim ele quis habitar nesse local, porque ele achou que ali não ia faltar nada para ele. Mas pelo contrário, a gente vê que ele acaba de perder absolutamente tudo. Não apenas os bens que ele possuía, mas a sua própria família e até mesmo a sua própria vida. Ele agora é um escravo, fisicamente, desses 4 reis. E a gente vê que na Bíblia, irmãos, mas principalmente no livro de Juízes, nos é dito sempre que o povo de Deus está sendo sempre escravizado. E Deus diz, olha, vocês não querem me servir, então eu vou mostrar para vocês como é a escravidão dos homens. Como é quando vocês estão debaixo da escravidão dos próprios homens. E vocês vão ver que os homens não tratam vocês bem como eu trato. É assim que Deus fala no livro de Juízes, sobre a escravidão que o povo de Deus passa por diversas vezes naquele livro. E vejam só, então, irmãos, que Ló, ele não quis fazer uma escolha confiando em Deus, sendo servo e escravo do Senhor. E agora a gente vê que a sua escolha resultou em ele se tornar fisicamente aquilo que ele já tinha sido espiritualmente, escravo, escravo do pecado e de homens ímpios. No entanto, irmãos, a Bíblia no versículo 13 fala uma das expressões mais impressionantes que a gente sempre vai encontrar na Bíblia, que é um porém.
Essa é uma expressão que sempre deve chamar nossa atenção na palavra de Deus. A gente vê no livro de Gênesis que estava tudo bem. E no versículo 3, no capítulo 3, vai dizer, mas, ou seja, porém, a serpente, mais sagaz do que todos os animais. E a história entra em colapso, irmãos. Mas da mesma forma, irmãos, quando nós estamos nos nossos pecados, a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus sendo rico em misericórdia. Da mesma forma, irmãos, que Deus nos salva, Ló, ele foi salvo aqui dessa escravidão, na qual ele era completamente responsável e tinha se metido aqui. A Bíblia nos diz que, porém, veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos cavaleiros de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Veja como é interessante isso, irmãos, porque a Bíblia nos diz que Ló, ele estava vivendo dentro de Sodoma e Gomorra. Veja, primeiro ele olhou apenas, no capítulo passado, ele tinha olhado e tinha visto apenas aquela região para habitar. Ele queria morar ali perto do rio, ele queria morar perto das campinas, ele queria morar num local agradável para a sua família. Mas, dia após dia, irmãos, o pecado ele sempre vai tomando mais espaço no nosso coração. Ele já acabou, quando ele pensa que não, ele já estava morando dentro da cidade. E veja que ironia, porque provavelmente ele foi entrar dentro da cidade por uma questão de segurança. Ele não ia ficar ali fora. Ele não ia ficar no campo aberto, sem muros. E justamente isso que ele buscou, achando que ia estar seguro por conta disso. Fez com que ele se envolvesse com os ímpios de tal forma que ele não podia ser diferenciado dos ímpios. Mas a gente vê que o contrário é dito a respeito de Abrão, irmãos. Abrão nos é dito que ele escolheu habitar próximo ali a algumas pessoas que não eram crentes. Mas veja que ele conseguiu manter a sua individualidade, irmãos. Ele não habitava junto em comunhão com os ímpios. A Bíblia nos diz claramente aqui que Abrão, ele era o hebreu, ou seja, o descendente de Eber, um homem que era da linhagem santa. Isso diferencia ele de todos os outros homens que aparecem aqui no texto. Todos os outros são chamados de amorreus. Abrão, por mais que fosse aliado deles, não vivia em comunhão com eles. Mas a gente vai ver que eles se juntam para propósitos específicos. Perdão. E é assim também que nós devemos viver aqui, irmãos, com os ímpios. Nós não devemos ter comunhão plena com eles, mas nós também não devemos odiá-los. Nós não devemos nos colocar em oposição aos ímpios de tal modo que isso nos impeça de ter alguma relação com eles e de modo que nós possamos até mesmo deixar de evangelizá-los por conta das dificuldades, das barreiras que nós criamos entre nós e eles. Mas não, Abraão ele tinha uma boa relação com esses homens que estavam à sua volta. E por conta disso, chegou a ele essa notícia então de que o seu sobrinho estava preso. O versículo 14 vai nos dizer exatamente isso, que ele ouviu que seu sobrinho estava preso, e ele fez sair então 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Veja, irmãos, que é muito interessante o que a Bíblia vai dizer. Veja, ela não fala o número específico dos homens que aqueles exércitos possuíam, mas certamente era na casa dos milhares. Mas a Bíblia nos diz que Abraão ele foi apenas com 318 homens. Mas o mais importante a respeito desses homens, irmãos, veja o que é colocado aqui. Diz que são homens nascidos na sua própria casa e homens capazes, ou seja, preparados para a guerra. Veja que não é a quantidade aqui de pessoas que importa, irmãos. A questão aqui que é trabalhada é a fidelidade desses homens. Veja que ele chama homens nascidos na sua casa, ou seja, eram homens que ele conhecia desde a infância. Eram homens de quem ele possuía a fidelidade. E são esses homens que ele chama, então, para ir para uma guerra que é impossível humanamente de ser vencida. Mas porque eles eram fiéis a Abraão. Porque assim como Abraão, eles criam no Deus vivo, eles sabiam que Deus podia dar a eles o livramento, para que eles pudessem salvar, então, uma pessoa tão amada de Abraão, que era Ló. Veja, irmãos, a gente vê que Abraão ele se separou de Ló no capítulo passado, mas a gente percebe aqui de modo mais claro ainda que não houve nenhuma motivação errada da parte de Abraão para se separar do seu sobrinho. Porque, veja, ele está disposto aqui a dar a sua própria vida e a colocar a vida das suas pessoas em risco para que ele possa salvar alguém que se meteu no problema por livre e espontânea vontade. Então, esses homens, junto com Abraão, eles foram lá e eles perseguiram esses inimigos até Dan, ou seja, aqueles homens já estavam distantes, uns 270 quilômetros mais ou menos, já de volta, voltando para a sua terra, felizes porque tinham conseguido vitória, mas Abraão foi até lá para persegui-los. E a Bíblia diz que ele usou também de estratégia, assim como Sodoma e Gomorra, os reis dessas cidades tinham usado uma estratégia, eles escolheram um campo de batalha.
Abraão ele tem usado de estratégia, que é uma estratégia, irmãos, que vai ser repetida em todas as escrituras, sempre que vai ter uma guerra, que vai falar de uma guerra de povo de Deus, a estratégia deles é sempre essa, dividir em pelo menos dois bandos, para que um bando ataque e o outro venha por trás, geralmente, como um efeito surpresa. Essa é a estratégia que Abraão ele usa. Irmãos, veja que isso é muito impressionante, porque a gente para pensar em como que Abraão foi transformado, como que a gente consegue ver Abraão de uma forma completamente diferente da que a gente tenha visto alguns capítulos atrás. Esse homem, ele aparentava ser um homem covarde e infiel, porque ele fugiu e estava disposto a mentir e até mesmo colocar a vida da sua própria esposa em risco para que ele pudesse livrar a própria pele dele. Mas agora, irmãos, por conhecer mais ao Senhor, por ter se arrependido do seu pecado, como nós vimos no capítulo passado, ele, além de ter feito essa escolha de caminhar pela fé, ele também escolhe, irmãos, lutar as batalhas do Senhor. Ele escolhe defender aqueles que ele ama. Veja, não é simplesmente a sua esposa agora que está em risco. Ele não está colocando a sua vida agora em risco pela sua esposa, que ele não teve coragem de fazer anteriormente. Mas veja que ele cresceu tanto agora, que ele está disposto a colocar sua vida em risco, não apenas pela sua esposa, mas por um sobrinho que escolheu o caminho do pecado. E a Bíblia então nos diz, irmãos, que Deus de fato conduziu essa batalha. E não foi por causa da estratégia de Abraão, mas porque o Senhor ia com ele, porque não existe estratégia no mundo, irmãos, que vai fazer com que 318 homens, eles vençam quatro exércitos que venciam gigantes e que derrotaram 5 reis. Mas o Senhor abençoou Abraão e ele conseguiu libertar o seu sobrinho Ló. A Bíblia nos diz isso, no versículo 16, que trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Veja, irmãos, que Deus deu a vitória completa aqui para Abraão. E se a gente parar para pensar, irmãos, Deus ele protegeu a família de Ló de um modo até mais especial, porque como nós sabemos, o que acontece geralmente com as mulheres, quando elas são pegas pelo exército inimigo, é que elas são violentadas. Mas como nós iremos ver no capítulo 19 de Gênesis, Ló, ele quando vai falar a respeito das suas filhas, ele diz, minhas filhas que são virgens, ou seja, elas não foram violentadas aqui por esses homens. Então Deus protegeu de modo completo a família, a família de Ló, apesar dele não merecer. Só que é interessante, irmãos, porque no versículo 15 que nós pulamos, vai dizer que Abraão ele não foi ali e simplesmente derrotou aqueles homens, mas a Bíblia diz que aqueles homens fugiram da presença de Abraão. Ele diz, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e aí diz, e os perseguiu até roubar, que fica à esquerda de Damasco. Ou seja, Abraão ele passou vários e vários quilômetros ainda perseguindo aqueles homens para destruí-los por completo, para que ele pudesse de fato recuperar absolutamente tudo aquilo que aqueles homens haviam tomado. E, irmãos, talvez não exista outra figura no livro de Gênesis tão gloriosa que represente a obra de Cristo na pessoa de Abraão do que exatamente aqui nesse texto. Porque pare para pensar, assim como Ló, nós nos colocamos nessa situação de pecado. Nós escolhemos o caminho do pecado e fazemos essa escolha diariamente. E cada vez mais nós estamos caminhando mais ainda na direção do pecado. Mas Cristo, que podia ter ficado no céu, que podia ter permanecido na sua glória eterna, ele, assim como Abraão, ele se vestiu para a batalha. E ele veio, irmãos, para derrotar os nossos inimigos. E ele derrotou nossos inimigos de modo completo. Ele os perseguiu e os derrotou por completo. Nosso Senhor Jesus, ele venceu, irmãos, o mundo, ele venceu Satanás, e ele venceu até mesmo a morte em nosso favor. E veja, nós somos completamente libertos, assim como Ló foi libertado, de modo pleno, completamente resgatado da escravidão. O Senhor Jesus, ele também nos liberta, irmãos, de modo completo do domínio do pecado. Mas vejam, irmãos, o que é mais triste a respeito desse texto aqui é porque, apesar de tão grande livramento, Ló ele vai querer continuar habitando nessa cidade perversa. Ao invés de Ló reconhecer que o seu caminho é completamente mau, e que ele tem andado na direção errada, e ele se arrepender do seu pecado, veja, foi isso que Abraão fez, irmãos. Abraão ele começou a caminhada não tão bem, ele fugiu para o Egito, mas ele se arrependeu e ele se voltou a Deus em arrependimento e buscou o Senhor e agora passou a viver uma vida guiada pela fé e não por vistas. Mas Ló, irmãos, ele continua insistindo nos seus pecados.
Nós sabemos que Ló será salvo no final, irmãos. Mas a que custo? Ele será salvo, mas não será da forma que ele foi salvo aqui em nosso texto, onde suas filhas e sua mulher foram preservadas. Pelo contrário, tanto sua mulher como suas filhas vão se perder no caminho durante o retorno, a restauração da vida de Ló. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para que nós nos arrependamos de nossos pecados. E que nós nos arrependamos de nossos pecados não amanhã. Não esperemos uma próxima oportunidade. Não esperemos uma próxima revelação de Deus, um próximo livramento do Senhor para que nós nos coloquemos diante dele. Mas que nós protejamos, irmãos. Se nós amamos de fato as pessoas que estão à nossa volta, que nós hoje nós abandonemos completamente os nossos pecados e nós nos voltemos ao Senhor. Porque, de fato, o Senhor pode nos salvar amanhã, ou daqui a um mês, ou talvez até mesmo no leito de morte. Mas quanto desperdício a nossa vida completamente desperdiçada no pecado, na vaidade. Ló, ele achava, irmãos, que ia conseguir ainda adquirir alguma coisa. Talvez ele queria retomar agora o tempo perdido. Ló, ele vai receber uma proposta muito tentadora por parte de Sodoma e Gomorra. Quando a gente chegar no capítulo 19, a gente vai ver que ele se tornou um juiz das cidades. Ele agora vai se tornar um homem que fica na porta da cidade como uma pessoa de autoridade, porque o seu tio salvou toda a cidade. E talvez por isso ele quis continuar vivendo naquela cidade, porque agora ele vai conseguir ser maior. Ele vai conseguir ser maior no mundo de pecado. Mas veja, irmãos, Deus não nos dá livramento para que eu e você a gente possa ser maior nesse mundo, para que a gente possa, através das bênçãos de Deus, do livramento que Deus nos dá, a gente possa se exaltar aqui nesse mundo. Mas pelo contrário, mas para que nós possamos dar as costas para esse mundo, para que a gente possa reconhecer que não precisamos desse mundo, mas tudo que nós somos ter e possuir aqui nessa terra, irmãos, vai ser para a glória de Deus e não para nos opormos ao Senhor em nossa rebelião e nossos pecados. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus com o Salmo número 2.